Talvez o principal objetivo de todos aqueles que começam no mundo financeiro é de chegar na marca de R$ 1 milhão de patrimônio e depois viver da renda gerada por esse dinheiro. Só que neste vídeo eu irei mostrar por que esse montante não é suficiente para que você possa viver de renda nem se aposentar de maneira digna. E saudações daqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois esta é uma casa de análise e consultoria que é dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e assiste ele até o final para pegar todas as nossas dicas. E essa meta de juntar R$ 1 milhão, ela é muito mais simbólica do que prática. Afinal de contas, é muito bonito dizer que eu tenho um patrimônio de R$ 1 milhão. É um seguido de 6 zeros. E neste vídeo eu não estou menosprezando quem chegou nesse patamar. Afinal de contas, R$ 1 milhão é bastante coisa, principalmente num país de renda média consideravelmente baixa como o Brasil. Mas como um analista de investimentos, eu preciso mandar a real aqui e dizer que isso não é tudo o que parece. E essa marca vem principalmente por causa do efeito da inflação, que lá no começo do Plano Real, em julho de 1994, R$ 1 milhão valia muito mais do que hoje. De fato, atualizando R$ 1 milhão daquela época por hoje, e utilizando o índice IPCA, seriam equivalentes a quase R$ 12 milhões hoje. Então perceba que não é tanto dinheiro, especialmente comparado àquela época. E o motivo pelo qual R$ 1 milhão é considerado uma meta, além do fator simbólico e de ser um número bonitinho, tem o fator de que as pessoas costumam fazer uma conta do tipo: a Selic atualmente está em 13,75% ao ano. Se eu conseguir investir de maneira muito conservadora em, por exemplo, um CDB tem liquidez diária e que paga o CDI, que na prática é quase igual a Selic, então eu teria um pouco mais de 1% de juros em cima desses 1 milhão. Isso resultaria numa renda de R$ 10 mil, o que me garantiria uma aposentadoria muito tranquila, muito conservadora e num padrão de vida consideravelmente alto. Só que o problema desse tipo de conta simplificada é que ela desconsidera dois fatores muito importantes: o efeito da inflação e o efeito dos impostos. E a fim de poder responder a pergunta de se R$ 1 milhão é suficiente para viver de renda, e caso não seja, quanto que é necessário, eu vou mostrar algumas contas aqui para vocês. E o motivo pelo qual aparentemente ter R$ 1 milhão seria suficiente para garantir uma boa aposentadoria é porque, supostamente, por causa dessa conta que vocês podem ver aqui na tela. Eu entrei aqui nesse site que faz uma simulação de investimento em renda fixa e coloquei R$ 1 milhão para render, simulando uma taxa de rendimento de 13,75%, que é o patamar atual da Selic, e com base nisso apertei em calcular e tive os seguintes resultados. Ao final de um ano, esses R$ 1 milhão teriam virado R$ 1.137.500. Só que depois de aplicar a alíquota de imposto de renda, eu teria um total líquido de rendimento de R$ 113.437,50, o que, dividindo isso para 12 meses, resultaria numa renda mensal de R$ 9.453 por mês. E você que deve estar me assistindo aí pode estar pensando: mas R$ 9.453 é bastante coisa, dá para financiar. Claro, você não vai ser exatamente um milionário, mas você vai ter um estilo de vida muito melhor do que boa parte das pessoas que eu conheço. Só que a verdade é porque logo aqui você já percebe que a conta da aposentadoria com R$ 1 milhão não é tão simples, pois existe um imposto de renda que incide sobre isso. Mas não é só isso, pois é preciso levar em conta também o segundo fator, que é a inflação. Pois, como todos nós sabemos, ao longo do tempo, a inflação vai comendo parte da rentabilidade, fazendo com que o poder de compra desses R$ 9.453 vá diminuindo continuamente. E esse é parte do motivo pelo qual é preciso ter um refinamento acerca dessa conta de quanto dinheiro você precisa para poder se aposentar. Por isso que aqui eu farei uma segunda conta, que é levar em conta os chamados juros reais, ou seja, quanto uma coisa vai render após descontar-se a inflação. Pois dessa forma, se eu aplicar aqui uma taxa de rendimento acima da inflação, eu vou ter que os rendimentos
rendimentos disso já estarão ajustados, garantindo que o poder de compra deles se mantenha constante ao longo do tempo. E para os propósitos deste vídeo, eu irei considerar que a taxa de juros reais vai ficar em 6,31%. E isso eu obtive considerando a taxa de juros nominal atual de 13,75% ao ano e uma inflação média do real de 7% ao ano, que é uma coisa relativamente em linha com o obtido nos anos anteriores. Portanto, aqui eu irei alterar esse número para 6,31% de juros reais. E apertando aqui em calcular, nós teremos um cenário muito diferente que se desenha. Considerando que, em cima desses R$1 milhão, o rendimento após a correção da inflação é de 6,31%, nós chegamos no rendimento real de R$ 63.100 no ano. Só que isso é o bruto, pois novamente haverá incidência de imposto de renda na alíquota de 17,5%. Logo, o valor líquido após o desconto da inflação e após os impostos será de R$ 52.057,50 ao longo de um ano, o que, se eu for anualizar, dá um retorno de mais ou menos R$ 433, o que é muito menos do que aquele supostos 10 mil garantidos que você teria. E é claro, se você acha que consegue se aposentar ganhando R$ 4.333, então parabéns para você. Dá para se aposentar tendo um patrimônio de apenas R$1 milhão. Só que para a maior parte das pessoas, provavelmente um valor desse seria pouco demais. E esse aqui é um dos argumentos-chave do vídeo de hoje. Apesar de R$1 milhão parecer muita coisa, quando você leva em conta o efeito dos impostos e o efeito da inflação, não é tanto assim. Ou seja, não é suficiente ter apenas R$1 milhão para poder garantir sua aposentadoria. E é claro, nesse cálculo que eu fiz até agora, existem duas presunções muito importantes, que podem não necessariamente ser verdadeiras ao longo do tempo. E a primeira presunção que eu fiz é que a inflação média ao longo do tempo de vigência dessa aposentadoria seria de 7% ao ano. Só que é claro, o Brasil é um dos países onde não existe longo prazo, pois não tem sentido se basear no histórico de dados de uma moeda que existe há pouco mais de 28 anos e usar isso para programar uma aposentadoria que pode durar 30, 40 ou até 50 anos. E ao longo desse período futuro, pode ocorrer que a inflação real seja muito maior do que os 7% que eu considerei nesse vídeo. E a segunda grande presunção que eu fiz aqui é de que a Selic vai se manter no patamar atual, pois 13,75% ao ano é um patamar muito elevado e um pouco acima da média histórica. Portanto, pode muito bem acontecer de que a taxa Selic vá baixar no futuro e de que a inflação vá aumentar, o que significa que o juro real vai caindo e pode até se tornar negativo. Inclusive, isso é uma coisa que aconteceu ao longo de 2020 e parte de 2021, na época que a Selic estava em 2%, e a inflação disparou. Ok, então você que está me assistindo agora provavelmente já entendeu que R$1 milhão não é suficiente para garantir você viver de renda ou até se aposentar. Só que isso gera a pergunta de, se R$1 milhão não é suficiente, então quanto é e quanto eu preciso investir para poder chegar nesse número mágico que me dá independência financeira? E existem algumas formas diferentes de responder essa pergunta, mas uma delas, de maneira simplificada, consiste em você considerar o retorno real de uma carteira de ações globais diversificadas. Isso é possível, por exemplo, através do ETF VWRA, inclusive eu já mencionei num outro vídeo aqui no canal, cujo link estará aqui no izinho. E nesse vídeo eu mostrei que ao investir nesse ETF, você poderia alcançar uma boa renda garantidora de independência financeira ao ter um patrimônio de R$1,6 milhões. Para mais detalhes sobre como eu cheguei nesse número, assista o vídeo que lá vai estar bem explicado. Só que é claro, para presumir que alguém vai poder viver de renda a partir do VWRA, é preciso fazer uma concessão muito grande, que é aceitar o risco da renda variável, pois o VWRA ele é um ETF que investe em ações, e como todos vocês sabem, ações possuem volatilidade. Logo, ao ter sua renda dependente disso, durante momentos de grande queda nos mercados, seria preciso vender uma porcentagem muito grande do seu patrimônio, o que
que iria dilapidar ele de maneira rápida. Além de que o VWRA, como é um ETF sediado na Irlanda, ele possui o risco cambial. É o risco de você que aí me assiste, que mora no Brasil e tem gastos em reais, você poderia estar na triste situação no qual o real se valoriza muito, o que diminui a renda que você consegue oferir. Portanto, o VWRA, ele permite sim viver de renda, só que com um grau de risco bem mais elevado. E por causa disso, eu posso fazer uma segunda conta que é para um perfil mais conservador e vai investir apenas na renda fixa durante o momento de usufruto do patrimônio acumulado ao longo do tempo de vida. E a conta que eu fiz foi: qual o patrimônio que vai render uma determinada quantidade de juros, e após eu corrigir esses juros pela inflação média e pelos impostos, qual a renda satisfatória que eu terei com isso? E o valor de patrimônio que eu cheguei fazendo essas contas é o que vocês podem ver através da imagem que segue aí na tela. Como vocês podem ver, eu considerei um patrimônio de 2,3 milhões de reais e apliquei a mesma taxa de juro real de 6,31%. E quando eu faço essa conta, considerando o desconto do imposto de renda e o desconto da inflação, nós teríamos um rendimento anual de R$ 119.732,25, o que, dividindo isso por 12 meses, daria uma renda mensal líquida de impostos e ajustada para a inflação de quase R$ 10 mil. E eis aí a grande resposta para o vídeo de hoje. R$ 1 milhão não é suficiente para garantir uma aposentadoria num patamar de renda considerável e que vá ser reajustado pela inflação, porém 1,6 milhões já é suficiente se você estiver disposto a aceitar uma certa quantidade de riscos, e caso você não esteja, vai precisar de 2,3 milhões de reais. É claro que os cálculos e especulações que eu fiz ao longo do vídeo são um pouco simplificadas. E para um caso de alguma pessoa que está planejando a própria aposentadoria ou está já sabendo o que vai fazer para ir ao longo da sua carreira construindo ela, uma pessoa dessas vai precisar de um planejamento mais eficiente. E, portanto, se você que está me assistindo está nessa situação e gostaria de planejar sua aposentadoria ou como você vai construir sua carteira, considere nos contactar aqui na Climb através do link que eu deixarei aqui na descrição do vídeo. Mas e quanto a você? Sabia dessas possibilidades para poder viver de renda? Você está muito perto ou muito longe de chegar nesse patamar? Me conta aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui. Até o próximo!